tô aqui há quase 8 anos já. Eu gosto muito de morar aqui porque eu tô próxima de bastante infraestrutura, então eu tenho tudo no meu pé sem ter que me deslocar muito. Então, banco, metrô, correio, farmácia, supermercado. Então, os lugares que eu saio também, muitos amigos que moram aqui no entorno. E a minha faculdade também faz bastante sentido eu morar aqui, porque eu fiz faculdade de arquitetura. E então, pra gente, o Copan é um prédio muito simbólico e representativo. Olha, viver aqui no Copan é um ponto fora da curva, né? Eu falo que nenhum condomínio é igual ao Copan, porque na verdade a gente é muito mais uma cidade do que um prédio mesmo, né? E pra mim é uma experiência incrível de vivência mesmo, porque são pessoas muito diferentes, que vivem juntos, que convivem e que se dão super bem, assim. A gente é uma comunidade mesmo. No meu andar eu vejo família, aposentado, casal de lésbicas, professor de yoga, cantora do Teatro Municipal. Então, assim, é uma variedade muito ampla de tipos de pessoa. O fato de ter muitas kitnets por andar no mesmo bloco. Sempre tem alguém que está novo chegando. Você nunca se familiariza totalmente com as pessoas que estão ali. Tem esse ícone do Copan, pelo fato dele ter sido desenhado inicialmente pelo Niemeyer e tal, por ser um dos maiores prédios da América Latina, se não o maior, que tem a maior quantidade de moradores ou de apartamentos, etc., e no centro da cidade, mas assim, é um prédio que você mora no centro da cidade normal. Aqui eu tenho o privilégio de estar no penúltimo andar do prédio, tenho vista para a Zona Norte e para a Zona Sul, tenho quase que 360 graus de vista, porque o prédio é meio tortuoso, né? Eu sempre sonhava em ter um andar mais alto, para ter uma vista, porque lá embaixo, nos andares mais baixos, chega até às vezes a ser meio que intolerável o ruído da rua. E também se você abre as janelas, você varre a casa durante o dia e à noite está todo poluído de novo. Muito chumbo na cidade, né? Surgiu a oportunidade, eu comprei esse apartamento aqui. Depois de alguns meses surgiu a oportunidade de comprar um apartamento vizinho aqui. Aí quebrei a parede e juntei os dois. Com isso, hoje, esse apartamento aqui é o maior apartamento do prédio. Assim, não de área útil, mas de área total, cada um, considerando inclusive as paredes, é na ordem de 220 metros quadrados. Então, dois dá mais ou menos 440 metros quadrados de área desses dois apartamentos juntos. Então, aqui a gente anda de bicicleta, joga bola, as crianças, né, como já que não tem área de lazer, então eles correm aqui, brincam aqui, às vezes. O Copan não tem nenhuma área de lazer, não tem nenhum ponto de encontro, assim, dos moradores, por exemplo. Então, às vezes, você não conhece seu vizinho. Eu não conheço minha vizinha do lado. Eu sei que minha vizinha de baixo reclama de mim e eu sei que meu vizinho é meio barulhento, mas nem sei o nome deles, nem sei quem são. São 5.000 moradores, então, assim, uma cidade praticamente. O público aqui é bastante composto por pessoas jovens e idosos também, né? Pessoas com muitos filhos a gente não vê muito por aqui, assim, né? Moram em outros bairros. Então a dinâmica é bem essa, ou casais sem filhos, ou pessoas solteiras, ou idosos. O que é interessante, que eu acho a melhor parte disso, é que ninguém se mete na vida de ninguém. Não importa o seu estilo de vida, como você seja, não tem fofoca. No máximo tem um bom dia, boa noite de elevador, mas nem isso é necessário. Não tem nenhuma pergunta cabeluda aí não, né? Que eu vou ter que aparar não, né? Então tá bom. Como o senhor se tornou síndico aqui do Copan? Por incrível que pareça, é por acidente, né? Porque eu tinha comparecido aqui a 2 outras assembleias. Na terceira, foi-me solicitado que eu fizesse a vistoria nas procurações. Eu tinha funções executivas no poder público. Feito essa vistoria, foi-me solicitado que presidisse a Assembleia. E a partir daí foi algo natural, tá? De presidência para síndico. Eu iria ficar só um mandato, 2 anos, e estou aqui há 26. Comecei em 1993. Eu comecei a trabalhar aqui através do meu pai, ele trabalha aqui já tem 15 anos. E aí ele arrumou um emprego aqui para mim e já estou aqui fazendo parte desse grupo do Copan há 4 anos. Quando eu comecei a trabalhar no Copan, eu comecei a trabalhar como faxineiro, né, na limpeza.
E aí o Copan ele é bom pelo fato que ele dá diversas oportunidades para os funcionários. E aí foi onde eu fui promovido e hoje eu visto camisa branca, sou vigia hoje. Outro dia eu passei por um andar, andando pelo prédio, e eu vi a calopsita cantando. Eu acabei encostando na porta só para ouvir, porque é uma coisa gostosa, né? Dentro de um prédio. Cinza, feio, né? Corredores vazios. Se você vê um bichinho desse cantando, né? É até uma graça. Mas o pessoal reclama muito de latido de cachorro, né? É o papagaio que fala palavrão e o vizinho que não sossega na cama. Isso é ruim. Quase tudo da minha vida se resume às coisas aqui. Então, meu pilates é aqui, onde eu treino é aqui, meu salão de cabeleireiro é aqui, onde eu lavo a minha lavanderia é aqui. Durante a semana eu acabo ficando mais ausente, porque, enfim, trabalho o dia inteiro. Mas, assim, aos finais de semana é o dia inteiro aqui, andando pela galeria, consumindo aqui dos lugares. A gente tem apartamentos aqui desde 200 até esse que é o menorzinho, que é uns 23 metros quadrados, por aí. Eu prefiro uma coisa mais compacta, assim. Já é difícil limpar isso aqui, imagina um apartamento maior. Aqui, por exemplo, a minha vista é a escada, né? Não bate sol nesse lado. E a maior parte dos apartamentos aqui é face sul. Sou arquiteto, eu devia ter olhado isso antes, mas eu sinceramente não ligava muito. Mas aí depois eu vi, depois de um tempo, que isso faz muita diferença. Pra tudo, pra roupa, pra deixar coisa guardada, banheiro. O senhor é o morador mais antigo aqui ou quem é? Não, acho que tem gente tão antigo quanto eu. Eu não estou antigo desde o princípio, né? Eu vim como criança, eu vinha passar férias e tal, depois eu vim morar um tempo, depois fui morar um tempo fora de São Paulo, como também fora do país, depois voltei e estou continuamente aqui agora há cerca de 30 anos. Que a gente tem apartamento aqui no prédio, nós somos um dos família mais antiga do prédio, isso sim. Nós chegamos aqui mais ou menos, acho que foi 65 ou 66, eu não me lembro, 64, por aí assim. Era bem no início ainda. Eu lembro que até acho que a própria escritura demorou a sair, porque ainda não tinha habites, não tinha uma documentação, lembro de coisas do tipo. Nós adotamos como inauguração do prédio o primeiro habites, foi em 1966, dia 16 de maio, início da construção. Os primeiros projetos surgem por volta de 1951, 52, né? Tendo em vista que a companhia Pan-Americana, né, investiu aqui $2 milhões. Por essa razão, eles tinham a possibilidade de indicar os arquitetos. O projeto não foi aprovado e com o destaque na época do Oscar Niemeyer, que havia aprovado do prédio da ONU, né? Ele foi chamado para estudar a possibilidade de fazer o projeto. Ele aceitou a empreitada, né? Abriu aqui um escritório e trouxe para o escritório Carlos Lemos, professor da USP, né, já aposentado. Apresenta o projeto, esse projeto é aprovado e logo em seguida ele deixa a execução do projeto, tendo em vista que ele é chamado para fazer Brasília, pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Quem dá continuidade às obras, né, o projeto e obras, foi o Carlos Lemos. Eu trabalhei 18 anos aqui, no Copan, desde a planta de prefeitura, 52, até o último habites, que foi em 70. O Oscar fez as linhas básicas no Rio de Janeiro e quando precisou desenhar o definitivo para aprovar, ele veio para cá, para São Paulo. E eu e ele combinamos o que fazer, como fazer e fomos projetando. Demorou quase uma semana fazer planta de aprovação da prefeitura. Previmos o cinema, o teatro, tinha vários atrativos que depois não foram feitos. O cinema foi. Por que o Copan tem esse formato em curvas? O banco comprou 3 terrenos. Um do Álvares Penteado, outro da Santa Casa e outro era uma oficina, uma grande oficina. Cada terreno tinha um fundo, e que era um zigue-zague mais ou menos, e que sugeria CS,
O S vinha, afastava de uma ponta, entrava na outra ponta e deu um S. Não foi intencional resolver fazer um prédio de forma de S, entendeu? Não. Foi um resultado natural. Na época que tinha o cinema, era muito legal. Eu assisti, acho que a última sessão de cinema que teve lá, se não me falha a memória, e está falhando já, o filme que eu assisti, o último filme, foi Na Cama com Madonna. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme. Da década de 90 ainda. E eu estava em casa, morava lá no Bloco F, e fiquei sabendo que era a última sessão, desci correndo, fui lá assistir essa última sessão. Tinha pouca gente. Tinha um cinema, cara. Virou uma igreja abandonada, né? Isso é uma pena lamentável. É uma das coisas que eu acho que deveria ter uma mobilização do Ministério da Cultura, assim, do Condempar, saca? De reinaugurar esse cinema. É uma coisa que é uma vergonha cultural da cidade e do país, assim. Eu penso que seria uma coisa a ser resolvida no federal, pelo Condempar, pelos tombamentos, de resgatar esse cinema. O cinema, ele era bonito, ele tinha uma decoração bonita, a decoração assim, tipo da década de 60, era todo carpetado de veludo, as poltronas tinham uma espécie de um veludo vermelho, aquela tela enorme, aquela curvatura assim da parede, assim, era bem legal, a decoração era bem legal, a iluminação dele, lateral, e aquelas, era muito, muito legal. Você subia umas escadas, depois descia umas escadas dentro do cinema, é aquele cinema enorme, sabe? Não é como os cinemas que existem hoje em São Paulo. Naquela época, os cinemas eram grandes em São Paulo, né? Eu não me lembro quantas cadeiras, quantas poltronas tinham, mas eram mais de 1000, talvez. Era um ponto legal de se encontrar, tal, sabe? Você ia lá, tinha bombonière, né? Então tinha pipoca, aquele cheiro gostoso de pipoca, de cinema, né? A entrada bem legal. Era bem legal, era a área que eu gostava bastante do Copan. Aonde a Galeria Pivot ficou abandonado por muitos anos, simplesmente abandonado, né? E por estar abandonado, você vê, não tem uma iniciativa interna de ocupação dos espaços. O lado ruim, se for ter lado ruim, que eu não consigo ver muito lado ruim aqui, é isso da falta de um parque, de uma área verde, de um lugar que eu possa ficar mais tranquila, com menos concreto, menos urbanidade, assim. Eu acho que, pra mim, essa é a única desvantagem de estar aqui. Ao contrário de outras pessoas que acham que é a pobreza, os moradores de rua, pra mim não é essa a questão. Pra mim é a questão de realmente não ter uma área mais tranquila, sabe? Ponto ruim que eu ainda acho aqui, é uma das coisas que nós como moradores temos tentado, junto à administração, resolver, é porque a gente não tem muita área de convivência social que não seja a galeria. Então a gente não tem acesso à cobertura, por exemplo. A cobertura é só nos horários de visitas normais, que é para visitantes total, 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde. A gente tem várias áreas que poderiam ser melhor usadas para convívio social mesmo, para os moradores poderem ficar, enfim, quem tem criança levar o filho. Então, assim, hoje uma das coisas que ainda me incomoda no Copan é isso, essa questão das algumas áreas sociais ainda serem fechadas para nós moradores em questão do acesso, assim, né? A ideia original tinha um pavimento intermediário de lazer, o terraço era de lazer, então tinha esses pontos de encontro, tinha esses lugares, eram para ter verdes, se eu não me engano, eram para ter jardineiras nesses brises. A arquitetura inicial, o projeto inicial, era que teria uma praça aqui na frente. E aí, quando o Bradesco saiu, né? Não, quando a sociedade se rompeu, porque teve um rompimento da construção do Copan, e o Bradesco resolveu bancar. E ele falou assim, beleza, eu banco o Copan, mas a praça vai ser uma agência. Então a gente perdeu uma grande área de convivência que seria, imagina uma praça na frente disso. Assim. Foi prevista uma praça pública, uma área comum, acessível a todos. O acesso era por fora por uma rampa. Como a rampa não foi possível ser feita, eu desenhei essa escada que está aí, que é uma gaiola na rua, aí você não viu? Depois que o senhor assumiu o projeto, o senhor fez alguma modificação em relação ao projeto original? Fui obrigado a fazer pelo Banco Bradesco. Houve uma paralisação da construção do Copan. O banco ia leilão, coisa que valha, e foi comprado pelo Bradesco. E nesse espaço de tempo a obra foi parada. E depois
O Bradesco resolveu fazer algumas alterações, por exemplo, transformar os apartamentos de 4 dormitórios, transformados em 4 kitnets. Isso foi contra a minha vontade. Depois dos de 3 quartos também sofreram alterações nesse sentido. Como era o Copan antes do senhor assumir a administração? Eu não gosto de falar muito desse momento, não, mas foi um momento difícil, não só para o Copan, para o próprio centro da cidade, que ainda continua, né, com todas as suas dificuldades. Né? Nós tivemos, lógico, dificuldades que são inerentes, né, quando você quer impor uma certa disciplina. Horário para as coisas, né, funcionamento, etc. No começo tive muita dificuldade, tanto que fiquei sob ameaça de morte durante um bom tempo. Né? Eu tenho guardado lá e vou dar para o meu sucessor um colete à prova de bala. Está guardadinho lá, só que eu engordei e já não serve mais. Eu me lembro, né, numa época também, tinha um vizinho meu que era muito esquisito. E depois de um tempo fiquei sabendo que era traficante de drogas e também era puxador. Eu nem conhecia esse termo, aprendi esse termo naquela época, que era puxador de carros. Ou seja, aqueles que eram assim, você encomendava um carro roubado em tal lugar, ele ia lá buscar o carro roubado em tal lugar e ia entregar em outro lugar. Era uma kitnet e moravam cerca de 11 pessoas naquela kitnet. À noite era um tal de empurra móvel para lá e para cá, para poder esticar, acho que colchão no chão, não sei o que era muito. Então, realmente, naquela época, era assim, meio... tinha um pouco de barra pesada. Quando eu mudei pra cá, tinha um lance meio bizarro, assim. Eu acordava muito à noite e sempre eu cismava com a janela, que tinha uma coisa na janela, sei lá. E por muito tempo, eu morei aqui sem as cortinas. E como eu moro pro corredor, da cama do corredor as pessoas passam e você olha aqui dentro, né? Então, às vezes eu acordava e tinha gente parada me olhando. Eu ficava, tipo, meio assustada. Aí eu ficava, espera que seja gente mesmo, mas às vezes acontece. Na década de 60 e 70, quando esse prédio estava indo em construção, por exemplo, ou até mesmo no início, ainda era época da ditadura militar, e muitos apartamentos ainda eram vazios. Não tinha sido nem terminado ou não tinha morador, ainda era um prédio ainda meio que inabitado. Então, muita gente que era foragido dos militares, os políticos, etc., na época era dito como subversivos ou comunistas, etc., se escondiam aqui no prédio. E aí, quando vinha a polícia secreta pegar, porque tinham sido denunciados através de algum morador do prédio, eles fugiam de um apartamento para outro através da Brise Soler, andavam tipo um Homem-Aranha e iam se esconder em algum outro apartamento. Então tinha muito disso naquela época também. Eles investiram muito, né, na questão da segurança aqui. Então a gente é monitorado, inclusive agora provavelmente a gente está sendo monitorado. É câmeras em todas as galerias, é câmera nas ruas, os porteiros ficam olhando as câmeras. E mesmo do lado de fora, eles conseguem perceber qualquer movimento que possa ter, né? Então eu me sinto completamente segura. E outra coisa que dá muita segurança também pra gente é que os funcionários aqui, principalmente os da portaria, enfim, eles trabalham aqui há muitos anos, então a gente conhece muito eles, então a gente cria um vínculo muito grande, assim. Os moradores são tranquilos, né? Tipo, todos os dias tem pessoas novas até então, pelo fato de muitos hóspedes, muito turista, então... amigos de pessoas que vêm aí. Vem muitas pessoas famosas que eu gosto. E mora muita gente famosa. Mora a Mica Lins, que era atriz. Mora o Paulo Vieira. Mora a Ariana Nucci. Mora o KLJ, o DJ do Racionais. Mora o fotógrafo Tuca. E lógico que todos nós somos famosos porque moramos no Copan. Gente, o Copan é uma fábula de história, né? Tem milhões de histórias aqui. Eu não nem conseguiria, acho que, pensar em uma única, assim, mas dizem que vem fantasma nos corredores, principalmente o bloco B, é um bloco bem extenso, assim, né? Então as pessoas dizem que ouve vozes, que vê fantasma. Até tempo atrás tinha uma senhorinha, bem senhorinha, que já mora aqui há muitos anos, que ela benzia os corredores toda vestida de branco de madrugada. Então você chegava da balada, dava de cara e falava, mano, eu tô muito bêbada, eu tenho um fantasma, uma mulher no corredor, enfim. Acho que essa é a graça do Copan, sabe?
essa diversidade de pessoas morando juntas e criando essas coisas, né? Tipo uma benze, corredora, outra faz não sei o que na porta, outra joga sal grosso nos tapetes, sabe assim? Que faz esse lugar um lugar tão incrível, assim, para se morar. Tem uma história que é do Bloco E, que eu não lembro o andar, eu não sei se é no 17º ou no 19º do Bloco E, que tem um apartamento lá que é super difícil de alugar. Sempre que aluga, depois de um tempo, a pessoa que mora no apartamento morre. Tem essa lenda, agora eu lembrei. Eu acho que é no 17º ou no 18º, que é um apartamento que sempre está fechado e todo mundo que mora ali morre quando está morando, não dentro do apartamento, mas a pessoa está morando no Copan e ela morre. Posso falar dos meus fantasmas? Pode. Então tá bom. Agora eu descobri mais um. Nós tínhamos um que era... inclusive tiramos até a corrente dele, que estava fazendo muito barulho aqui. Nossas casas de máquina, depois vocês filmam uma casa de máquina que aconteceu realmente, porque 2 pessoas constataram o fato em si. Né? O primeiro apareceu aqui branquinho, ele é moreninho, né? Eu disse, Afonso, não venho mais trabalhar aqui. Eu falei, por quê? Mecânico de elevadores, né? No bloco tal, eu entro e encontro uma pessoa sentada em cima da máquina de tração. Eu falei, você está brincando? Né? Não, é verdade. Lógico que eu não acreditei, né? E aí veio o segundo. O que ele fez malandramente? Nós precisamos chamá-lo para um concerto, era à noite, acho que meia-noite e pouco. Não sei por que fantasma gosta desse horário, né? O negócio deve ser a hora do lanche deles, ou coisa parecida. Ele subiu com um amigo que estava no prédio ao lado, porque ele ficou com medo de vir novamente sozinho. Ele falou, olha, caminha aqui, vai ali que eu vou no banheiro. Não deu 5 minutos, o outro voltou branco, né? Que disse que tinha visto a mesma coisa que ele tinha visto antes. Né? A pessoa sentada, né? Em cima do motor de tração. E o segundo surgiu agora esses dias. Tem um apartamento aqui que 2 irmãs moravam, solteiras, né? E, lógico, acabaram falecendo. O fantasma só aparece depois que morre, né? E a pessoa desceu correndo na portaria, falou, vocês deixaram alguém subir? Vocês deixaram alguém subir? Eu falei, não, senhora, não deixamos ninguém subir, né? Porque é o seguinte, eu estava deitada na rede, né? E já estava pegando num sono quando eu vi que a rede começou a se movimentar de novo. Eu olhei, tinha uma senhora baixinha com a mão na rede e me puxando. Eu fiquei arrepiado. Tá? E, curiosamente, dias depois, o porteiro, né, disse que viu também, à noite, essa pessoa pedindo para subir. Verdade ou não? Né? São meus fantasminhas. Eu comecei aqui no mercado em 1985. Vim para cá para o Copan em 86, né? Comecei com o ramo de VHS, passei por todas as fases, DVD, Blu-ray. Estamos atendendo essa fatia do mercado, porque hoje locadora é um negócio que está em extinção e a gente está mantendo uma raridade, vamos dizer assim, atendendo esse público que ficou carente, né? De alugar um filme, que tem muita gente que gosta de vir, tem saudosistas, né? Pessoas que sentem essa falta, né? No mercado de pegar um filme na mão e levar para casa. O streaming acabou com o mercado de locadora por isso. Você tem aquela facilidade igual a televisão, você tem um filme. Mas tem pessoas que acabaram achando aquilo uma chatice, porque é todo filme que eles colocam e às vezes a pessoa não tem o filme que a pessoa quer. Então o pessoal vem, conversa e se encontram aqui, pessoas falando de mesmo tipo gosto de filme, gostos diferentes, e acabam discutindo algum tipo de filme, debatendo. É legal essa interação entre as pessoas, né? O Juan Antônio Bayona, vocês não devem conhecer, né? Ele fez um filme chamado Jurassic Park World 2. Trabalha com Steven Spielberg, né? Ele esteve aqui, passou com a equipe dele aqui, viu a locadora, ficou encantado. Tiramos foto aqui e tudo. Foi um negócio, foi muito bacana. Teve um cineasta japonês que comprou um monte de filme meu do Bruce Lee, que queriam filmes do Bruce Lee falado em português, né? Com a dublagem em português. Então ele acabou comprando meus VHS do Bruce Lee. E estou atendendo os colecionadores, né? Pessoas que colecionam VHS e vêm à procura para adquirir os filmes, né? 31º e 32º andar. Os apartamentos aqui não tem sacada, né?
Não tem sacada. O pessoal do bloco da frente, né, dos apartamentos da frente, às vezes senta naqueles brises, que não pode, né, meio perigoso e tal. Eu não sei se no projeto original tinha alguma coisa de ter esses terraços, não tenho certeza. Eu sinto falta bastante, porque eu tinha no outro, e eu sinto essa falta disso, assim, ter um espaço meio que fora, né? Os caras imaginou os apartamentos necessários e suficientes para cada funcionário. E quando você faz sacada, metade do prédio mais tarde vai querer vidração. Então os caras optaram pelos quebrações. Em 2016, eu criei um grupo, a princípio era um grupo secreto de Facebook, agora é um grupo fechado, né? Eu mudei a configuração, que era justamente para melhorar essa dinâmica entre os moradores. Então, por exemplo, tudo que vocês imaginam acontece nesse grupo. Então, gente pedindo escada emprestada, martelo, gente oferecendo, essa cadeira todo ano, alguém quer esse colchão, essa cama. Então aparece gente oferecendo seus trabalhos, então tipo, sou costureira, faço faxina. Então, hoje a maior parte das minhas relações aqui são com pessoas do prédio. Então, de vez em quando eu chamo uma pessoa para limpar meu apartamento que mora aqui. E a gente tem uma parte no grupo, inclusive, que é dos arquivos abertos do grupo, que você pode escrever a sua profissão. Então, um morador põe seu nome, o que faz, que apartamento que mora. Então, dou aula de guitarra, faço tradução, dou aula de não sei o quê, aula de inglês, aula de alemão. E esse grupo tem sido muito legal porque as pessoas têm se conhecido muito e hoje eu tenho uma rede enorme de amigos que eu consegui fazer nesse grupo, né? Já até surgiu casal por causa desse grupo, assim, é muito legal. Pra todo mundo que eu falava, onde você mora? Eu moro no Copan, todo mundo, gente, eu sempre quis entrar lá, eu sempre tive curiosidade de saber o que é lá, o que acontece, como é morar no Copan. E daí eu falei assim, vou fazer um blog. E daí eu comecei a contar as histórias, comecei a mostrar o Copan pro lado de dentro, que é um lugar que nem todo mundo tem acesso, comecei a mostrar como era a vivência, como eram os moradores. E daí eu fiquei 2 anos em Londres. Quando eu voltei pro Copan, eu percebi que a internet tinha mudado muito, né? O comportamento das pessoas tinha mudado muito e o Instagram estava no auge, né? Eu fiz a conta do e.copan no Instagram e comecei a repostar o que a galera postava aqui, comecei a fazer fotos próprias, comecei a fazer vídeos onde eu conto, que eu chamo de papo de elevador, onde eu chamo os moradores para contar suas histórias com o Copan. É um projeto completamente pessoal, que não visa nada, é pelo prazer que eu tenho de gostar de onde eu moro e pela curiosidade que as pessoas têm de saber como que é morar aqui. Então, acho que eu uni essas duas coisas. Eu reproduzo muito do olhar das pessoas do Copan aqui, não só o meu, mas de todo mundo que passa aqui. Então, a galera agora já começou a marcar a gente, então a gente reposta, mostra, e tem coisas que até eu às vezes falo, nossa, eu nunca olhei por esse ângulo, eu nunca vi isso, assim, sabe? Então é muito incrível, é bem bacana, é um projeto que eu gosto muito de fazer como hobby mesmo, mas eu gosto pra caramba, eu tenho um xodózinho, assim, bem grande. Pô, Copan é Copan, né, cara? Copan é conhecido como o maior prédio da América Latina residencial. E a parte ruim é que eu não posso ter dinheiro para comprar um apartamento aqui. Pô, quem é que não tem vontade de morar no Copan? Eu brinco muito com meus irmãos cariocas, eu sou carioca, né? E eles brincam muito comigo, dizendo o seguinte, Cristo, assim como o Cristo está para o Rio, o Copan está para São Paulo. Ele é um ícone, né? Um prédio diferenciado, né? É uma experiência assim que só quem mora aqui consegue entender a diferença que é de outros condomínios ou de outros lugares, outros prédios de São Paulo mesmo, né? O Copan tem uma coisa meio mágica, assim, que acho que Niemeyer deixou pra gente e ficou. Tem uma coisa curiosa. Tanto o diretor do banco, o Otto Frias, como o Oscar, acharam muito boa essa ideia de terem apartamentos desde a kitnet até 4 dormitórios. Porque eles achavam que seria uma espécie de confraternização das classes sociais, pensando que só pobre é que pode morar em kitnet. E ocorreu então uma coisa inesperada. Quando foi lançada a venda dele, foi vendido em 2 fins de semana, foi vendido o prédio todo. Quando terminou a venda, fomos verificar, existiam vários compradores de 4, 5 ou 6 apartamentos, que é pequenininho, barato. Compravam para aplicar dinheiro.
E não tinha nada de classe social aí, era tudo rico comprando coisa de pobre. E é assim até hoje. É isso, professor. É. É isso aí. Muito obrigado.